Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão, pessoal? Nós vamos hoje para a segunda parte da nossa aula de movimento retilíneo uniformemente variado, certo, gente? Então vamos retomar. Na última aula, nós falamos que o movimento ele é retilíneo e uniformemente variado quando ele acontece em linha reta, certo? Por isso chamado de retilíneo, e ele tem aceleração constante. O que significa o movimento ter aceleração constante? Significa que ele apresenta uma variação de velocidade sempre nos mesmos intervalos de tempo, certo? E essa variação sempre acontece da mesma forma, tranquilo? Ou seja, a velocidade sofre variações iguais em intervalos de tempo iguais. Entendido? E essa variação da velocidade em intervalo de tempo é o que a gente define por aceleração. Então, na última aula, nós vimos as características do movimento retilíneo uniformemente variado e nós definimos o que é aceleração e aprendemos a calcular a aceleração média. Estão lembrados? Hoje, a gente vai ver duas funções ou duas equações do movimento retilíneo uniformemente variado. A primeira delas ela é a função horária dos espaços, que é a que está aqui na nossa tela agora. Tá? Essa função, se vocês se recordam das aulas de movimento retilíneo uniforme, ela recebe o mesmo nome. Né? Lembram do movimento retilíneo uniforme? Era a nossa fórmula do sorvete. Lembra que nós nomeamos ela de fórmula de sorvete? E ela é muito parecida com a que está aqui, só que a que está aqui ela tem um termo a mais na soma. Mas se vocês olharem só essa primeira parte da função aqui, a gente teve ela já no movimento retilíneo uniforme. E ela dizia para a gente qual era a posição de um corpo em determinado intervalo de tempo, certo? Então dava para calcular em que local do caminho, certo? Numa estrada, por exemplo, um carro se encontra depois de um determinado tempo em que ele está viajando, certo? O que a gente tinha então? Ó? Que a posição final do corpo era igual à sua posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Lá na nossa fórmula, a gente considerava velocidade total, né? Por quê? Não aqui é inicial, a gente já comenta por quê, mas lá era a velocidade, né, sem o zero, porque a velocidade é constante. E velocidade vezes tempo é o deslocamento. Então a gente usava, né, para calcular a função, a posição de um corpo em determinado intervalo de tempo, em determinado tempo, considerando a posição de que ele partia a viagem, mais o quanto ele se deslocava. Bem intuitivo, né? Qual que é a diferença daquela função para a de agora? Bom, a aplicabilidade é a mesma, certo? A gente consegue determinar qual é a posição que o móvel se encontra em qualquer instante do movimento, certo? Desde que a gente saiba qual que é a sua posição inicial, qual que é a sua velocidade inicial e qual é a sua aceleração, tá? Então a gente precisa de 3 informações: da velocidade, da posição que ele começa o movimento, da velocidade com que ele começa o movimento e qual é o valor da aceleração, ou seja, o quanto essa velocidade varia com o passar do tempo. Ela pode aumentar ou diminuir, tá? Então, esse termo aqui, ele serve para fazer essa correção de imprecisão, né? Que está em função da variação da velocidade. Certo, gente? Então, essa é a função horária dos espaços para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente consegue com ela, vamos lá. A gente consegue calcular a posição que o móvel se encontra em qualquer instante do movimento, certo? E também a gente pode, se a gente souber a posição em que ele está, determinar em que momento ele ocupa aquela, né? Em que momento em que instante ele ocupa aquela posição. Beleza, gente? Então, vamos para um exemplo da função horária dos espaços. Antes de ler o exemplo com vocês, eu gostaria de frisar que o movimento retilíneo uniformemente variado, ele pode acontecer tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Na horizontal, que é o mais intuitivo para a gente, é, por exemplo, um carro num momento de aceleração em um deslocamento retilíneo, certo? Bem tranquilo. E um movimento retilíneo uniformemente variado acontecendo na vertical pode, por exemplo, ser um foguete, né? Ou como nesse exemplo aqui, um corpo em queda livre, tá? Então vamos dar uma olhadinha no exemplo.
Durante um salto de bungee jumping, uma pessoa parte do repouso e fica por um curto intervalo de tempo sujeita a uma aceleração média de 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar, determine. Então, vamos entender o enunciado. Ele fala que durante um salto de bungee jumping, uma pessoa parte do repouso. Se ela parte do repouso, a sua velocidade inicial é zero, tudo bem? Além disso, ela parte, né? O seu ponto inicial de partida, a gente também vai considerar como zero. Então, sua posição inicial é zero e seu ponto de partida, sua posição inicial é zero. Tudo bem? E aí ela fica por um intervalo de tempo, que ele não fala quanto, sujeito a uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração desse corpo é de 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a gente tem um corpo em movimento retilíneo, porque ele vai estar em queda livre, certo? E ele sofre a aceleração da queda, então é um movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Desprezando a resistência do ar. Por que nós estamos desprezando a resistência do ar? Porque a gente está considerando que o ar não está interferindo no movimento, ou seja, ele só está sujeito àquela aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Belezinha? Então vamos para o item A. A gente quer calcular a função horária dos espaços. Função horária dos espaços, então, olha lá, posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Bora lá. Posição inicial, 0. Parte do repouso, velocidade inicial, 0, certo? Aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. É só substituir na fórmula, olha lá. Posição final, então, vai ser igual a 0, mais 0 vezes t, mais 10, que é a aceleração, sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, a função horária dos espaços, né? 0, zerou essa parte da função. 0 vezes t também é 0, então só sobrou essa última parte aqui, né? 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Então, a posição do corpo, a gente verifica aqui que vai depender só do tempo de queda, tá? Então, a função horária dos espaços, nesse caso, 5 vezes t ao quadrado. Beleza, gente? Com ela, a gente responde as próximas perguntas, tá? Então, vamos para a letra B, ó. A gente quer calcular a posição da pessoa após 3 segundos de queda. Então, ele está dando tempo para a gente. Após 3 segundos, o quanto a pessoa vai ter se deslocado em relação à sua posição inicial, em que posição ela vai estar. Então, bora lá, ó. A nossa função é 5t ao quadrado, então S vai ser 5 vezes 3 ao quadrado, tempo de 3 segundos, né? 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 5, 45 metros. Quer dizer que a posição do corpo após 3 segundos caindo é uma posição de 45 metros, ou seja, ela vai estar a 45 metros, né? 45 metros abaixo da posição que ela pulou. Beleza, gente? Fácil também, né? Letra C, o instante em que ela ocupa a posição 20 metros, ou seja, após quantos segundos do seu início do movimento, ela vai chegar na posição 20 metros. Então, agora ele está me dando a posição final, o S. E a gente quer calcular em que instante, ou seja, a gente quer achar o T sabendo o valor do S, beleza? Então, pega a mesma função que a gente determinou, função horária dos espaços, e substitui o S por 20. Então, a gente fica com 20 igual a 5 vezes t ao quadrado. Esse 5 que multiplica o t passa dividindo. Então, 20 dividido por 5 é 4. A gente fica com t ao quadrado igual a 4. Portanto, t vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, ela vai vai ocupar a posição 20 metros após ou no instante igual a 2 segundos. Bem fácil, né, galera? A gente vai agora para a próxima função, tá? Para a próxima função do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos dar uma olhadinha nela. Ela é chamada de função horária da velocidade, tá? E a função horária da velocidade, ela permite que a gente calcule a velocidade do corpo num determinado instante, certo? Ou, se a gente souber a velocidade,
determinar qual é o tempo que ela leva para chegar naquela velocidade. Beleza, gente? Então, ela nos diz qual que é a velocidade do móvel a cada instante do movimento, tá? E essa função, ela tá aqui embaixo, ó. A velocidade final do corpo é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu gostaria de mostrar para vocês de onde vem essa fórmula, né? Vamos fazer um pouquinho de cálculo aqui, vamos usar matemática. Lembrem que nós aprendemos na aula anterior que a aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Estão lembrados disso? Acredito que sim, tá? E variação de velocidade é final menos inicial, e variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Mas suponha que você vai começar a medir a sua velocidade, ou a medir a sua aceleração, ou fazer a mensuração do movimento com tempo igual a zero, tempo inicial igual a zero. Zerou o cronômetro para começar a medir. Então, a gente vai adotar o T0 igual a zero. Se T0 for igual a zero, a gente pode escrever que a aceleração é a velocidade final menos a inicial dividida pelo tempo, certo? E aí eu vou pegar esse tempo que está dividindo e passo para o outro lado multiplicando, certo, gente? Então, a gente pode escrever que V menos V0 é igual a A vezes T, beleza? E aí eu vou isolar o V. Então, eu vou pegar esse menos V0 que está aqui e vou passar para o outro lado somando. E aí a gente chega na função horária da velocidade, tá? Prof, eu não gosto de dedução de fórmula. Para física, a gente precisa saber essencialmente utilizar essa fórmula e para que ela serve, tá? Então, tá aqui a nossa função horária da velocidade e ela vai servir para duas coisas: para a gente calcular a velocidade do corpo num determinado instante, certo? E se eu souber a velocidade dele, eu posso achar em que tempo ele vai atingir aquela velocidade ou ele atingiu aquela velocidade. Belezinha? Bem fácil de usar também e a gente vai retomar o exemplo do bug jumping para falar dela, tá? Então, bora lá para o exemplo. Ó. Retomando o exemplo do bug jumping, responda: qual é a função horária da velocidade? Para a gente achar ela, a gente precisa saber da velocidade inicial e da aceleração. Vamos lembrar, o corpo partiu do repouso, então sua velocidade inicial é zero. E ele teve uma queda sujeita a uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, substituindo na função horária da velocidade, ó, velocidade inicial é igual a zero, mais 10t. Quer dizer que a função horária da velocidade é 10 vezes o tempo. Tranquilão, né? Letra B. Qual é a velocidade do corpo no instante igual a 3 segundos? Eu vou vir aqui na minha função horária e vou trocar o t por 3. Então, a velocidade dele após 3 segundos de queda vai ser 3 vezes 10, 30 metros por segundo. Bem tranquilo também, né, gente? E para terminar, em que instante a velocidade é de 20 metros por segundo? Ou seja, agora eu sei a velocidade e eu quero saber em qual momento ele atingiu essa velocidade. Também posso usar a função horária para isso, só que agora eu troco a velocidade e quero calcular o tempo, tá? Então, no lugar de V, a gente coloca 20, a gente chega aqui, 20 é igual a 10 vezes T, esse 10 está multiplicando T, ele vai passar dividindo, quer dizer que o tempo é igual a 2 segundos, ou seja, no instante 2 segundos, a velocidade desse corpo em queda é de 20 metros por segundo. Fechou, galera? Muito fácil, tá? Acredito que vocês já tenham condições de fazer um exercício sobre isso, tá? Então, eu recomendo para vocês que vocês resolvam o exercício 2 da página 146 da apostila de vocês. Belezinha, gente? Isso, exercício 2 da 146. Eu vou gravar mais uma aulinha para a gente fechar esse módulo. Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre o gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza, gente? Se cuidem, resolvam os exercícios, fiquem bem e até a próxima aula. Um beijinho para vocês.